Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Master, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo, gostaria de fazer um comparativo das edições mais antigas dos gibis Disney, né, dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos da Disney, com as edições mais recentes. Porque eu já havia visto em alguns comentários, né, de vídeos no YouTube, principalmente vídeos no YouTube, no Facebook nem tanto. De vez em quando eu também vejo alguns gibis da Disney no Facebook, mas esse tipo de comentário eu só vejo mais no YouTube, né? Dizendo que as histórias mais antigas eram melhores que as histórias atuais, né? Que as histórias atuais, publicadas principalmente pela editora Culturama, né? Se for levar em consideração que a editora Panini ela lança mais histórias, digamos que ela pega histórias mais antigas até para republicar e tal. Então a editora Culturama ela traz edições mais recentes, histórias mais inéditas, né? Que são publicadas na Itália, na Dinamarca, acho que na Islândia também. Então, voltando ao assunto, eu vi muitos comentários dizendo que as histórias atuais estão bem abaixo do que eram as histórias dos anos 80, nos anos 90, no começo dos anos 2000. Então eu queria fazer um comparativo disso nesse vídeo. Talvez o vídeo fique um pouco longo, ou talvez fique bem curtinho mesmo, porque eu quero mostrar mais as artes, comentar um pouco do que eu acho em relação a isso, se eu concordo, se eu discordo. E primeiro eu vou mostrar as edições que eu tenho aqui em mãos, que eu trouxe aqui pro vídeo. Eu tenho aqui a edição, vou dar uma afastadinha. Vou virar assim, acho que é melhor. Tem a edição aqui da Margarida. Edição aqui número 120, ó, tá até em cruzeiros, né? Então isso aqui é dos anos 90, anos 80. O Zé Carioca. Inclusive essa é uma grande diferença que eu já vou comentar. Essas duas edições eu trouxe por causa disso. Essas duas edições, inclusive, foram as únicas que estão aqui nessa pilha que eu não li, tá? Então, sobre as histórias em si, eu não vou poder comentar tão bem. Mas eu já li outras edições do Zé Carioca, da Margarida dessa época. Então, aquela era do Mickey, essa aqui é do Pato Donald de férias, só R$1,95. Ela é bem fininha, essa edição, acho que tem... Eu li recentemente, ela tem 32 páginas, né? 30 e poucas páginas, bem curtinha. Aqui, ó, a edição Disney Big, que tem uma encadernação muito porcaria. Essa aqui até que tá boa. E olha que essa aqui tá boa, hein? Vamos ver a bem ruim. Pato Donald, almanac do Pato Donald. Isso aqui é uma coisa que eu sinto falta da editora Culturama. Esses almanacs não tão grandes assim, né? Tem, sei lá, 100 e poucas páginas. Nem isso, né? Mas que são temáticos de personagens, né? Então, essas aqui são as edições que eu já mostrei no outro vídeo, ó. Mickey, Tio Patinhas, da editora Culturama, né? Vou dar só uma passadinha rapidinho. Aventuras Disney. Duas edições das Aventuras Disney. Pateta, aliás tem 3, né? Tem mais aqui também. Pateta. Essa aqui, que é essa capa aqui que eu achei bem maneira, mas a história em si muito ruim. Bem fraquinha, inclusive essa edição que tá bem porcaria. Tá vendo essas ranhuras aqui? São todos por causa da colagem aqui, que tá bem mal feita. Isso aqui é da editora Abril, né? E o grande almanac Disney, vou comparar ele com a edição Big da nossa queridíssima editora Abril, ó. Ele é maior tanto em largura quanto em comprimento, né? Quanto em altura, aliás. Então, eu vou passar rapidinho aqui, por exemplo, ó. Edição Disney Big, né? Vamos ver de que ano que é? Disney Big 2016. 2016 aqui, Disney 2016. Então ela é até que recente, né? Se eu pensar, ela é no finalzinho da editora Abril, né? Acho que ela licenciou até 2019, não lembro direito. As histórias aqui, ela tem uma pegada um pouco mais... nessa edição aqui, são um pouco mais... Inclusive tem uma história gigantesca do Super Pato, né? Que é a versão heróica do Pato Donald, né? Mas é uma história que ela se baseia muito em comics, né? Dos Estados Unidos, em comics de super-heróis. Inclusive, ó, bem grande a história, tem
80, nossa, tem 180 páginas essa história, inclusive é uma continuação de outro Disney Big que eu acho que não tenho. Enfim, os traços são até que bonitos, mas é basicamente, cara, uma história de super-herói, assim, bem comic, sabe? É dos Estados Unidos. Eu não gostei muito, assim, era pra ser meio que uma paródia. Então já pegamos aqui uma edição antiga, mas não tão antiga assim, né, 2017, que eu não gostei tanto. A primeira história, particularmente, eu não gostei tanto. A edição em si, bem porcaria, né, a encadernação. Ó, tem esse vilão aqui, aí, cara, é uma pegada um pouco mais séria até. Assim, tem comédia e tal. Tem até mortes, inclusive, aqui, mas isso aí é reavisto no final. Aqui tem uma história, deixa eu ver se eu lembro dessa história aqui. A história dos metralhas tentando invadir um banco, bem comum, os traços estão bem bonitos, né? Vou mostrar as artes também da editora, das histórias que estão nas edições da editora Culturama, né? Que são bem atuais. Confundido a confusão. Uma história do Super Pateta, os traços aqui parecem bem antigos, né? Isso aqui são... inclusive tem aqui, apesar dessa edição ser de 2016, tem histórias aqui, ó, essa aqui é de 2015, essa história aqui mais recente. Mas tem histórias que foram publicadas em 1987, 2003, então isso aqui é um bom parâmetro pra gente ver. Pegando o Grande Almanac Disney, que eu já mostrei no vídeo das minhas edições da Culturama, né, dos gibis da Disney, a encadernação é uma delícia, é muito boa. Nisso a Culturama ela manda muito bem, não tem nenhuma revista com encadernação ruim. Mas eu já vou aí tecer uma crítica, que é o seguinte. Pela editora Culturama, a gente tem basicamente o quê? Grande Almanac Disney, Pateta, Aventuras Disney, no caso aqui eu tenho 3, que eu gosto bastante, Mickey, Tio Patinhas, aí tem Pato Donald e histórias curtas. Inclusive, vamos levar em consideração que as edições do Pateta... Cadê o Pateta? Aqui. Elas foram descontinuadas, né? Elas não existem mais. Ou melhor, elas não lançam mais, né? Então a edição... Não tem mais edições novas, né? Então basicamente hoje em dia a gente tem o quê? Tio Patinhas, 1. Mickey, 2. Aventuras Disney, 3. Pato Donald, 4. Histórias curtas, 5. Contando com o Grande Almanac Disney, 6. Então a gente tem aí 6 publicações pela editora Culturama. Esses formatinhos aqui, eles são mensais. Então eles, todos os meses eles saem. E o Grande Almanac Disney é bimestral, né? Então a cada 2 meses sai um volume desses. É mais bem feitinho e tal, faz sentido demorar mais. Mas a minha crítica é que antigamente a gente tinha, por exemplo, de vez em quando saía um almanac do Pato Donald, tinha essas edições Disney Big, tinha essas edições bem fininhas que eram mais baratinhas, essa aqui, por exemplo, R$1,95, do Pato Donald de férias, que é uma espécie de edição especial do Pato Donald. Eu não sei se eles lançavam só nas férias, aqui no Brasil, nas férias de verão, mas é uma edição especial do Pato Donald, que foca em histórias de férias. Inclusive essa aqui li recentemente. Tem uma aqui com Gastão, que eles ganham, tem um sorteio, uma coisa assim. Tem aqui, ó, já vou até mostrar mais uns traços, que a gente vai comparar isso. Vou abrir algumas da Culturama. Essa aqui são todas histórias aqui que o Pato Donald se refugia no Havaí, no hotel e tal. Ó, tem aqui os 3 sobrinhos bravos e tal. Então tem essas edições mais especiais. Fora que Mickey, né? Mas Mickey ainda tem aqui, né? Mas aqui, Zé Carioca. Não temos mais edições do Zé Carioca. O Zé Carioca não tem mais revistas próprias pela editora Culturama. Isso não existe mais. Então, quando ele sai alguma história dele, geralmente é num Aventuras Disney, de vez em quando ali no Grande Almanac, nesse aqui acho que tem, não é? Se não me engano, não lembro. Acho que sim. E isso é algo que eu sinto falta. Essa variedade que tinha pela editora Abril. Dá para entender que provavelmente as edições
Antigamente vendiam muito mais, né? Há de se crer nisso, né? Pô, histórias aqui da Margarida, né? A Margarida tem a edição própria dela, que é uma das minhas personagens favoritas da Disney. Acho que disputa aí com... Acho que o meu top 1, top 2 é Maga Patológica e Tio Patinhas. Aí o top 3 fica meio dividido. Esse aqui, inclusive, eu tô lendo ainda. Nem lembrava que eu tô lendo isso aqui. Ó, essa aqui é uma edição que as cores não estão tão bonitas. Uma edição bem antiga. Estão bem esquisitas essas cores aqui. Estilo de arte, dá pra ver que não muda tanto, né? Ao decorrer dos anos. Muda bastante de artista para artista, mas eles mantêm uma certa constância aí. Inclusive aqui meu marcador da Shinobu, minha personagem favorita de Demon Slayer. Beleza, já folheamos algumas histórias ali da editora Abril, né, que foram publicadas pela editora Abril, então são histórias um pouco mais antigas, né. Deixa eu ver se não tem mais alguma edição aqui pra mostrar. Tem a do Mickey que eu quero mostrar, que eu li recentemente, é muito boa. Ó, o James II. Olha aqui os traços. Tem o Pateta, um ar mais investigador, uma história do Super Pateta. Tem aqui o Professor Gavião. A quadrinização nesse aqui, inclusive, está bem diferente. Tem uma história aqui... Verdades e Mentiras, que é de um grupo aí que fica mentindo. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto da editora Abril, vale ressaltar. Às vezes tem esse tipo de propaganda no meio de uma história. Não é no final. Não sei se aqui é no meio, vamos ver. Não, isso aqui a história foi finalizada aqui mesmo. Isso aqui é a história do Pato Donald disputando aí a atenção da Margarida com o Professor Gastão. Professor Gastão, olha aí, que viagem com o Gastão, né? Que é o primo dele. Um aqui com bafo de onça e tudo mais. Beleza, é bem boa essa aqui. Tem o Mickey no ar mais investigativo, que é o tipo do Mickey que eu gosto, né? O estilo do Mickey. Estilo de histórias dele que eu gosto. Aqui, vamos comparar aqui as capas. Acho que a arte, assim, deu uma digitalizada, né, digamos assim. Mas isso não é necessariamente algo ruim. Esse aqui até que não é uma capa ok, mas acho que tem capas mais bonitas aqui. Aqui da Aventuras Disney. Estão simples, sim. Mas essa aqui com fundo meio de comic. Essa aqui é bem bonita, né? Essa aqui eu acho um espetáculo. Que é o Gastão com a... Esqueci o nome dessa aqui, mas é o par romântico dele. Nessa história aqui do Céu de Rancho Belo, né? É uma história que eu gostei bastante. Beleza, vamos dar uma olhada nos traços. Esse aqui é do Pateta, ó. As cores estão bem vivas. Eu não acho que as histórias de hoje em dia estão tão infantis assim. Como, por exemplo, com o politicamente correto, né, que tanto se fala, né? Eu acredito fielmente assim que não afetou tanto as edições da Disney, né? O Mickey, o Pato Donald, o Tio Patinhas, eles continuam... Cara, pra mim eles continuam com as mesmas personalidades de antes. Não vejo que eles deram uma diminuída na violência. Nunca teve tanta violência assim, mas... Por exemplo, tinha armas. Hoje em dia ainda tem. Ainda de vez em quando a gente vê o Urtigão pegando uma escopeta, né, uma arma de fogo. Aqui, é interessante esse conto aqui. Que é o Pateta e o Mickey vão pro passado para eles descobrirem de quem fez tal música, né? Que é uma música que dois cientistas estavam discutindo para ver de quem era a autoria. Se era de tal personagem, se era de outro personagem e tal. Aventuras Disney. Tem o Peninha, que eu gosto bastante. Outra diferença é que o Peninha, por exemplo, ele tinha algumas histórias que eram escritas por brasileiros. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é tudo... Esse aqui, por exemplo, da Itália. Ó. Esse ITL aqui significa que é da Itália. Os traços, cara, pra mim estão bem bonitos. Então, essa reclamação que eu vi, aliás... Ó, um retorno do morcego negro aqui, ó. Legal. Esse aqui eu já li, inclusive, ó. Bem bonito, cara. Bem bonito mesmo. Uma do Zé Carioca. Não lembrava disso aqui. Acho que eles pegam eles vão de férias, né? Eles pegam fora de viagem mais barato, né? E descobrem que lá tá nevando, né? É por isso que tá mais barato. Então, tipo, não tem como fazer nada. Só tem como ficar dentro de casa mesmo.
Então, bem, o vídeo eu acho que já tá bom, o tamanho dele. Só queria mostrar mais mesmo. Um pouco das edições atuais. Olha que, nossa, olha que arte linda aqui, velho. Na minha opinião, estilo de arte tá no mesmo nível de que antigamente. Assim, depende muito do artista, eu sei. Mas eu não acho que os artistas antigos são, por exemplo, muito superiores aos artistas atuais. Acredito que vai variar do gosto de cada um também, é claro, porque hoje em dia eles usam artes digitais, né? Mas pra mim tá bem bonito, cara. Ó, bem legal. Essa aqui fala do carro do Pato Donald. Tá bem bonito. Dá mais uma folhadinha. Essa aqui foi a primeira que eu comprei da editora Culturama. Tem a primeira do Mickey que eu acho muito boa. Que ele vai acabar passando 3 anos novos, né? Porque ele vai viajar para um lugar que já era no dia do ano novo, depois ele volta. Enfim. Para comemorar com a galera. Tem essa aqui com os vilões da Disney. Essa aqui, por exemplo, tem um estilo de arte que eu não gosto tanto, assim, sabe? Meio infantilizado, não sei. O Mancha Negra, por exemplo, tá sem máscara. Esse aqui eu já não curto. Mas ele já ficou sem máscara até mesmo antes, né? Ó, os metralhas estão bem gordinhos aqui, com um estilo meio estranho, assim. Meio distorcido, né? Digamos assim. Mas tinha esse tipo de artes também antigamente. Tem hoje em dia. Olha que bonito aqui. Tá bem legal. Eu queria que vocês comentassem aí, então. Vou pegar aqui as edições. Comentassem a opinião de vocês, quem lê hoje em dia a Disney e que já leu no passado. O que vocês acham? Piorou a qualidade? Ou tanto das histórias quanto das artes? O que vocês acham das edições da Culturama? Concorda comigo que devia ter mais variedades? Acho que, não sei, algumas edições temáticas, eles até têm algumas. Como, por exemplo, aquela dos vilões que eu não trouxe aqui nesse vídeo, mas mostrei no outro. Mas eu queria que eles lançassem mais disso. Eu acho que pega um pouco assim pra... Acho que vende bastante, eu não sei. Na minha opinião, venderia bastante. Se saíssem mais edições especiais. Alguns almanaques desse tamanho aqui, né? Tá, tipo, em vez de ser 60 e poucas páginas, um de 120, não sei. Não precisa ser o grande almanaque Disney. Um mais pequenininho ali. E eu queria que voltasse a ter histórias do Zé Carioca pro brasileiros, histórias do Peninha, para dar uma incentivada na criação local, digamos assim. Mas acho que isso aí é algo mais cultural mesmo, não sei. Então, é isso aí. Finalizando o vídeo. Muito obrigado aí por ter assistido. Espero que tenham gostado. Só mais uma passadinha nas capas. E... eu tô pensando em fazer um vídeo desse também dedicado à Turma da Mônica, que é muito popular no Brasil. Acho que até hoje é popular. A criançada lê bastante. Então eu tô pensando em comprar uma edição atual, alguma aleatória que tem numa banca, numa livraria, e ler ela, né? E comparar com as edições antigas, né? Vamos ver como é que tá. É isso aí. Dá um like no vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até mais.